Alô, pessoal. É um prazer estar aqui. O PROS somos nós, certo? O PROS é gente cuidando de gente. Vamos começar hoje essa nossa live para todos os pré-candidatos a prefeito do PROS, para todos os pré-candidatos a vice-prefeito, todos os pré-candidatos a vereador e todos os aliados que nós temos no Estado, né? Quero cumprimentar aqui a nossa senadora Zenaide, que está na sala, a nossa aniversariante do dia, deputada federal Carla Dixon, parabéns em meu nome, em nome de todo o PROS. Também o nosso deputado Albert Dixon, que está presente na sala. O nosso amigo prefeito Paulinho está aqui presente, aqui ao meu lado. Em nome dele, cumprimentar os prefeitos e pré-candidatos a prefeitos e a vereador e a vice-prefeito. E vamos ter a seguinte sequência. Eu vou falar aqui de 3 a 4 minutos, em seguida a senadora Zenaide fala 3 minutos, depois a nossa deputada federal Carla Dixon fala 3 minutos, depois o deputado estadual Alberto Dixon fala 3 minutos. Em seguida entra Wagner Araújo, que é o palestrante, que vai fazer a sua palestra. Perdoe aí, essa espirrando aqui em tempo de coronavírus é um perigo, né? Mas não tem, estou aqui sozinho, não tem problema. E após a palestra de Wagner, ele vai abrir para perguntas e sugestões. Então, quem tiver perguntas ou sugestões, pode ir encaminhando aí, que o nosso Ledson França vai anotando aqui e na hora vai ter as respostas. Agora, os avisos importantes. Terça-feira, às 5 da tarde, ou seja, 17 horas, pode anotar aí, nosso amigo Leonardo Braz vai fazer uma live aqui no PROS, mostrando o novo calendário, dizendo o que continua, os prazos que continuam, o que mudou, o que pode e o que não pode. E também responder muitas perguntas que não deu tempo de ser respondida na live anterior. Essa é uma reunião extraordinária na terça-feira, às 5 da tarde. E na quinta-feira, às 5 da tarde, vamos ter aquela live do nosso contador, Silvio. Ele vai fazer uma exposição sobre prestação de conta, o que é que você pode gastar, como não gastar, para não ter dor de cabeça, para quando você ganhar a eleição, não ficar preocupado com problemas de prestação de contas. Então, vamos ter essas lives e você que está me vendo aí, vou dar um conselho. Você é pré-candidato a vereador, já sabe os endereços aqui do PROS, tanto no Instagram, como no Facebook, como no YouTube. Pegue algumas lideranças suas para eles participarem, para eles verem também. Vamos fazer uma grande onda, uma corrente da vitória. Nós não podemos cumprimentar vocês, abraçar e tal, mas à distância vamos atingir o máximo de pessoas. Aquela última live de Leonardo Braz, nós chegamos a mais de 1.000 pessoas e isso é uma coisa muito importante, é mesmo que um comício, né? 1.000 pessoas pode multiplicar por 2, por 3, por 10, não é? Até porque não paga nada chamar mais gente, não é? Então, por exemplo, você que está aqui, eu estou aqui com o Paulinho, nosso amigo e prefeito de São Gonçalo, pré-candidato a prefeito, tem o apoio de 6 partidos. Então, vamos, todos os 6 partidos, os pré-candidatos dos 6 partidos, vamos assistir, vamos participar, fazer perguntas. Nós estamos na mesma luta. Nós queremos os nossos municípios melhor e mais felizes.
Esse é o desejo do PROS. PROS e os aliados do PROS. Vamos juntos, pessoal. Parabéns aí mais uma vez, que é uma mulher batalhadora. O PROS, viu, Alberto e Paulinho? O PROS está muito bem representado pelas mulheres, né? Uma senadora e uma deputada federal. Então, temos aí 3 pré-candidatas a prefeito, mulheres, né? Lá em Pureza, em Extremóis e qual é o outro? São 3. E Carnaúba dos Dantas, a nossa amiga Nanda Medeiros. Pois é. Então, e nós estamos pedindo a todos os pré-candidatos do PROS que botem no programa um compromisso de colocar no mínimo 1/3 dos cargos de confiança ser mulher. Isso é muito importante. As mulheres são maioria na sociedade e não pode ser minoria no poder, não é? Tem que ter pelo menos uma expressividade, não é? Pois bem, vou passar agora para a senadora Zenaide, que ela vai falar em 3 minutos. Não precisa nem de parar para eu anunciar. Em seguida já entra a nossa deputada federal Carla Dix, que fala também 3 minutos, e em seguida o deputado Alberto Dix, e aí, depois de 3 minutos de Alberto Dix, entra já Wagner Araújo. Eu estou muito feliz de poder estar aqui em contato com vocês e o PROS está sendo pioneiro nisso. Estamos saindo na frente com essas lives para afinarmos as nossas violas para cantarmos a vitória do nosso povo em nossos municípios. Um abraço aí e vamos agora, nossa senadora Zenaide. Senadora Zenaide, já é bom dar uma ideia, boa tarde. Boa tarde a todos e a todos que estão participando dessa reunião. Quero cumprimentar aqui a senadora, a deputada federal, Carlos, já ia deputando como senadora, minha colega, esse é um prazer. Parabenizar que já está fazendo parte do Congresso Nacional, uma mulher a mais, uma mulher preparada, uma mulher que tem história, e parabenizar pelo aniversário de saúde, paz, felicidade sempre. Cumprimentar o deputado estadual Alberto Dixon, o prefeito Paulo Emílio, Jaime Calado, o presidente do PROS e o nosso expositor Wagner Araújo. Eu quero parabenizar aqui o PROS, em nome de Paulinho e de Jaime, de todos, eu cumprimento todos do PROS do nosso estado e dizer que é um prazer, a pedra 90, como se diz, e a importância do PROS se preocupar com o planejamento de uma campanha e também ter um marketing propositivo, porque é uma coisa muito importante essa questão de marketing propositivo, porque essa história só de denegrir e falar mal, o povo hoje quer saber de propostas que eles acreditam que podem ser viáveis. E é isso que o PROS está fazendo. Então, queria dizer que eu estou aqui, como a gente disse, o olho do peixe, o olho do gato, porque eu estou numa votação do Senado. E Carla também, não sei se está tendo sessão deliberativa na Câmara, mas vai ser muito comum. Esse horário, eu e a Carla está lá. Quero dizer que quando a gente voltar a ser presencial, Carla, conta comigo lá também, do que precisar. Não sou muito antiga, mas já tenho mais de 4 anos lá, mas eu sei que você, a gente mulher, hoje eu estava discutindo aqui, já para terminar aqui minha fala, que estava dizendo que a gente é minoria, cara, mas aí só quer que eu diga, nós somos a terceira bancada no Senado, somos 11 parlamentares, os 2 partidos que têm mais, um tem 12 e outro tem 10, um tem 13 e outro tem 12, então nós somos a terceira bancada. E vocês, com certeza, na Câmara, é uma bancada bem maior do que a nossa, e podemos pensar, como a gente disse, se os projetos forem de interesse, quando forem de interesse das mulheres, a gente pedir
licença aos nossos partidos de origem e ser esse partido dando formato com mulheres. Uma boa reunião e é um prazer. Desculpe não achei porque teve que estar aqui já participando. E tem dois projetos para ser, uma medida provisória e outro projeto de lei que a gente vai deliberar. Forte abraço em cada um e parabéns mais uma vez, deputada Carla Dixon. Senadora Zenaide, muito obrigado pela referência, pelas felicitações. Eu quero saudar as mulheres, né, o próprio mulheres, todas as mulheres que estão nos vendo e ouvindo aqui. Quero saudar também meu marido, doutor Albert Dixon, que está aqui do meu lado. Hoje eu não estou em Brasília, né, ganhei de presente de aniversário, né, uma foto, hoje não tem sessão na Câmara, consegui passar o aniversário aqui com a minha família. Eu estou muito feliz, eu quero falar também, o nosso presidente estadual, José Calado, é o prefeito Paulinho, e é um prazer estar aqui. E eu quero ressaltar a importância, sim, o nosso preletor de hoje, né, nosso palestrante, Wagner Araújo, eu sei que vai ser uma palestra muito, especialmente porque a campanha agora, ela vai ser, eu creio, de 90% em rede social, né, com essa pandemia. E ontem nós batemos um martelo lá na Câmara Federal com o adiamento, vamos de acordo com o Senado, né, pelo adiamento das eleições para novembro. Eu acho que isso é um ganho. Eu sei que tinha muita gente querendo em outubro agora, mas nós somos médicas, nós sabemos que 40 dias, nesse período de pandemia, faz diferença sim, né, para a vida das pessoas, principalmente na questão dos idosos e do grupo de risco. Eu votei com essa consciência. E eu quero ressaltar aqui a importância do Prós Mulher. Eu participei de uma live com o Prós Mulher Paraná e eu fiquei muito feliz com a organização deles, né? Então eu quero deixar um compromisso aqui com todas as mulheres que fazem o Prós, e para a gente poder, em cada município, doutor Jaime, eu já peço, se possível, a relação de todos os municípios que têm o PROS, que vai estar estabelecido, para que nós possamos contactar com as mulheres candidatas e possamos fazer videoconferência, apresentar a guia, né, da mulher candidata, que foi recentemente lançada pela Câmara Federal, e é muito importante, eu me proponho a fazer lives e a gente fazer uma live mostrando essa guia, não é o guia, é a guia. E eu acredito que participar também do lançamento da campanha, primeiro eu vejo pegando a letra vermelha, mas a campanha Sinal Vermelho, que é o combate à violência contra a mulher, de uma maneira das farmácias, principalmente as farmácias, elas participarem também dessa campanha. Né? E é muito interessante que, senadora Zanardi, precisa da sua ajuda para trazer essa campanha, fazer um lançamento aqui em Natal, juntando o Senado, a Câmara Federal, a Assembleia Legislativa e as câmaras de vereadores, né, as câmaras municipais, de forma que nós possamos trazer essa campanha aqui para o nosso estado, bem como divulgar a guia da candidatura de mulheres. Eu estou esquecendo aqui o nome oficial, mas é isso. A Câmara Federal lançou, eu creio que o Senado deve ter participado junto disso também, essa guia explicando às mulheres o passo a passo e a importância da mulher nas eleições e nas decisões dos seus municípios. Eu quero agradecer a oportunidade, 3 minutos é muito pouco para mim, para a senadora Zenaide, né? E nós somos mulheres de conteúdo, mulheres fortes, mulheres que têm os seus ideais e defendem, né, as suas bandeiras. Então, não acho muito justo 3 mulheres, 3 minutos apenas, viu, doutor Jaime? Mas eu vou respeitar e na conferência do Prós Mulher a gente se esbalda. Falando, eu vou agradecer a oportunidade, estou ansiosa para ver a palestra e passo aqui para o deputado Albert Dixon. Primeiro, boa tarde a todos. Queria saudar o nosso presidente aí, doutor Jaime, saudar também o nosso querido, a nossa querida senadora Zenaide. Queria saudar também a nossa deputada federal, o prefeito Paulinho, dizer que é um privilégio estar aqui essa tarde, num dia tão especial, que é o aniversário do 44.
Pode falar para ele, o microfone dele. O seu microfone, meu amigo Albert. Tá. Voltou o som. Voltou o som. É porque o dela tá ligado lá. Ela vai desligar o dela. Vamos voltar. Pessoal, primeiro eu queria agradecer ao presidente Jaime e dizer que nós estamos à disposição. A campanha esse ano vai ser uma campanha bem diferenciada, essa campanha do marketing, e o que eu queria colocar à disposição. Eu estou fazendo uma coisa muito bacana, uma coisa bem estratégica, bem interessante. Como nós estamos em tempo de pandemia, eu fiz uma live aí, o Dr. Jaime tem acompanhado aí, e essa live de domingo já chegou a 500 mil de visualizações do YouTube. O nosso YouTube, ele tinha pouco mais de 2 mil pessoas inscritas, hoje nós temos 84 mil inscritos em 15 dias. E isso fez com que nós pudéssemos dar uma incrementada nas nossas redes sociais. E eu comecei a fazer, estrategicamente, para os nossos candidatos a vereadores, lives oportunas em municípios. Já fiz em São Gonçalo, no Joab, já fiz em Caicó, fiz em vários locais, fiz em Mossoró. Isso foi bom porque potencializou a rede social deles e ajudou nesse tema tão importante com relação à prevenção, protocolo de prevenção para o coronavírus. Então, teve visualizações lá que chegaram a 50 mil pessoas visualizadas no Facebook. Isso ajudou e ajuda. E eu queria me colocar à disposição dos vereadores, também dos pré-candidatos a prefeito, para que nós pudéssemos fazer lives no Facebook para aquele município dele, para incrementar tanto elas, os candidatos nesse período de pandemia. Então, eu me coloco à disposição. E parabenizar a Wagner, que é um expert na área de marketing, né, o Dr. Leonardo, que vai ter a palestra, o contador, dizer que nós estamos à disposição do PROS, a nível estadual, e a doutora Carla também. Então, mais uma vez, parabéns à doutora Carla, parabéns ao doutor Jaime, parabéns à Zenai, parabéns a todo o corpo técnico do PROS aqui do nosso estado. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora é com o Wagner. Muito bem. Boa tarde. Isso aí. Muito boa tarde aos amigos do PROS. Quero, antes de mais nada, cumprimentar a aniversariante do dia, a secretária Carla Dixon. Está aniversariando hoje também por ter assumido aí muito recentemente a vaga na Câmara Federal. Né? Cumprimentar a senadora Zenai, essa grande senadora aqui do Rio Grande do Norte, que faz um grande mandato, que é um orgulho de todos nós que a conhecemos, que somos seus amigos. Né? Presidente do PROS, Jaime, esse grande norte-rio-grandense, esse grande batalhador, homem de elevado espírito público, deputado Albert Dixon, que além de deputado como médico, como profissional, tem dado uma grande ajuda nesse momento de dificuldade de apreensão com esse protocolo que ele tem orientado aí no combate, na prevenção ao coronavírus, à Covid, né? E cumprimentar os demais amigos que estão aí com o Jaime, o prefeito Paulo Emílio, Paulinho lá de São Gonçalo, e todos que estão nos acompanhando nesse momento. Eu vou passar aqui rapidamente para o nosso tema, né, que é o tema do marketing político eleitoral propositivo. Quero agradecer mais uma vez o convite do PROS estadual, na pessoa do presidente, doutor Jaime, e vou tentar aqui passar algumas impressões, alguns apontamentos que considero bastante relevantes para este momento pré-eleitoral, pré-campanha, né, com mudança de calendário eleitoral e com tudo mais. Nosso tema é marketing político propositivo, e eu daqui a pouco explico por que é que estamos chamando de propositivo. Um evento está sendo organizado pelo PROS estadual, né, e por nossa consultoria Avalore. Em primeiro lugar, vamos entrar em conceitos de marketing, né? O que é marketing político e o que é marketing eleitoral. Qual a diferença entre essas três coisas, né? É um encadeamento aí de conceitos. Primeiro, marketing, de forma muito simples, é um conjunto de atividades que visa entender e atender às necessidades do cliente.
Esse é o conceito mais simples, mais puro, mais direto do que é marketing. Um conjunto de atividades que visam entender e a atender às necessidades do cliente. Tem um conceito mais acadêmico, Keller, que diz que é um processo social no qual os grupos e indivíduos têm necessidades e anseiam por meio de criação de oferta e troca de produtos, serviços de valor com outros. Então, marketing é uma ciência, é uma coisa de um estudo de alta complexidade, não é apenas um jargão, nem uma atividade qualquer, né? É uma ciência. E o que é marketing político? Marketing político é o segmento do marketing que adota um conjunto de técnicas e procedimentos cujo objetivo é avaliar, através de pesquisas qualitativas e quantitativas, os humores do eleitorado para, a partir daí, encontrar o melhor caminho para que o candidato atinja a maior votação possível. E o que é marketing eleitoral? Enquanto o marketing político é uma ferramenta de manutenção de popularidade, o marketing eleitoral é uma ferramenta comunicacional utilizada nos processos eletivos e tem por premissa o convencimento do eleitor, a decisão do voto por determinado candidato, né? Como diria aquela música de Rita Lee, o amor e o sexo, né? O marketing político é o amor, o marketing eleitoral é o sexo. Um é amor, outro é paixão. O marketing político é tiro longo, o marketing eleitoral é tiro curto. No marketing político você trabalha com posicionamento de imagem. No marketing eleitoral você trabalha num processo de escolha, porque o eleitor ele vai ter que se submeter a uma escolha entre 2, 3, 4 candidatos. No caso do prefeito, do governador, cargo executivo, são poucas as opções e ele vai ter que escolher entre eles. Então, o marketing eleitoral tem que mirar nessa circunstância, nesse processo de escolha, fazer o trabalho de comparação entre os candidatos. Há uma confusão que se faz também a respeito do que é marketing, do que é publicidade, do que é propaganda. Muitas vezes muita gente trata tudo como se fosse a mesma coisa. Realmente eles têm uma semelhança, mas não são a mesma coisa. Publicidade, eu diria que a publicidade ela divulga e difunde o produto tal qual ele é. Você tem um produto para vender, você tem um produto para anunciar, você tem um produto para divulgar, a publicidade pega aquele produto e faz esse trabalho de vender, de anunciar, de divulgar. A propaganda, a mesma coisa, só que voltada mais para as ideias, para causas, para propostas. Já o marketing, ele antes de anunciar, antes de vender, antes de divulgar o produto, ele trabalha o ajuste desse produto. O marketing ajusta o produto ao gosto do cliente. O marketing ajusta o candidato ao gosto do eleitor. Então, se há um produto a ser vendido, há um eleitor, um candidato a ser promovido, a ser eleito, o marketing não parte do princípio, como faz a publicidade, que do jeito que está deve ser divulgado. Então, primeiro vai se olhar o que é que o eleitor está querendo. No caso do produto comercial, o que é que o consumidor está querendo, qual é a tendência, qual é o desejo, qual é o anseio, quais são os critérios de escolha que o consumidor está tendo em dado momento, e você ajusta o produto àquele gosto. Por isso que o marketing trabalha com ausculta, trabalha com pesquisa, trabalha com estudos, trabalha com levantamento prévio ao trabalho de promoção, de promover o produto, no caso de trabalhar o candidato. Então ele trabalha com pesquisa para entender qual é o objetivo, aliás, qual é o anseio do eleitor, então trabalhar o candidato, a imagem do candidato. Então o marketing ele se diferencia da publicidade, da propaganda, porque ele é uma ciência, é uma atividade bem mais abrangente e que começa antes da parte publicitária, da parte promocional, porque antes ele verifica quais são os anseios do eleitor, no caso do marketing político. Logo, publicidade e propaganda são instrumentos do marketing. E o marketing ele trabalha também com o viés racional e com o viés emocional. Toda mensagem, todo o trabalho de marketing, ele trabalha com esses dois eixos. O racional, que é a razão das pessoas, a informação correta. O julgamento que as pessoas fazem, o julgamento racional que as pessoas fazem, por exemplo, entre qualidades ou defeitos de um candidato,
ou o benefício o não benefício de alguma proposta, a experiência, o passado, o presente, o futuro, o caráter do candidato, tudo isso são aspectos racionais, são escolhas, é o pensar do eleitor, né? Afinal, ele está elegendo alguém que vai cuidar da escola do filho dele, do hospital, da saúde da família dele, da segurança da família dele, então isso tudo entra no aspecto racional. Já o aspecto emocional é inerente a todos nós, a toda atividade humana, onde tem gente, tem emoção, e aí entram os elementos emocionais, né? O marketing trabalha com eles dois. Quando vai, por exemplo, fazer um trabalho, uma peça de divulgação, um filme, um vídeo, para divulgação eleitoral, para uma campanha, ele trabalha com a música, ele trabalha com imagens bonitas, ele trabalha com imagens de pessoas, de crianças, da natureza, exatamente para despertar o fator emocional. Mas quando ele coloca ali o número de quantas casas foram construídas pelo determinado governo, ou que quantas pessoas saíram da linha de pobreza, então isso são os elementos racionais. Então o marketing ele trabalha os dois. Geralmente se usa a emoção, por exemplo, no início de um filme, que é para você abrir o coração, para você entrar com a imagem, com a mensagem racional, né? Então as pessoas se abrem, vamos dizer assim, relaxam um pouco, e então você entra com as informações, com a parte mais dura, que é essa parte racional. Mas os dois elementos têm que estar sempre presentes, porque eles são intrínsecos à natureza humana. Para isso é necessário que a gente entenda uma coisa aqui bastante interessante em relação a quando você vai disputar uma eleição, se candidatar, se expor a um ambiente de disputa política eleitoral, que é o aspecto do estereótipo, né? O que é o estereótipo? É a imagem que as pessoas fazem de alguém ou de alguma coisa. Então, as pessoas têm um estereótipo na cabeça de um candidato, aliás, no caso, de um prefeito ou de um vereador. As pessoas têm em mente, né, um perfil de prefeito ou de vereador que eles consideram ideal. Cada pessoa, e aí tem uma maioria das pessoas, tem um perfil de prefeito e de vereador que eles consideram ideal. A gente chama isso de estereótipo de um prefeito, estereótipo de um vereador. Quem ganha a eleição? Ganha a eleição o candidato que mais se aproximar deste perfil, o candidato que mais se aproximar desse estereótipo, né? Então, o perfil de um candidato, de um prefeito ideal, é uma pessoa com tais e quais características, com tais e quais atributos, que tenha tais e quais qualidades. Então, esses atributos, essas qualidades, você deve destacar, identificar e destacar no candidato, de forma tal a que ele se aproxime àquele perfil, aquele estereótipo que o eleitor tem na sua cabeça, né? E é necessário você conhecer qual é esse estereótipo para você se encaixar nele. Por quê? Porque esse estereótipo muda em função do tempo, muda em função do lugar, né? Eu diria até que existem dois tipos de estereótipo, um que é fixo e o outro que é variável. Vamos ver daqui a pouco. O estereótipo permanente, esse que é imutável, esse que é mais permanente pelo próprio nome, são aquelas virtudes e qualidades universais da pessoa pública, né? Esse estereótipo ele não muda nem com o tempo, nem com o lugar. Eles podem até ser relativizados em determinadas circunstâncias, mas eles estão sempre presentes, que é o caráter, a capacidade de trabalho, a honestidade, a simpatia, o espírito público, a coragem, a determinação, a visão. Então, são esses as qualidades, os atributos do estereótipo permanente que o eleitor tem. Ou seja, o eleitor espera, né, que um candidato, um prefeito, um vereador, alguém que ocupe um cargo público, tenha esses atributos. Então, é importante que os candidatos vejam esses atributos e se enquadrem nele. Mostrem suas qualidades, as qualidades que têm que coincidam com esses atributos. Então, esses são os estereótipos permanentes. Já existem os que são variáveis. Quais são os estereótipos? Qual é o estereótipo variável? Quais são os atributos de um estereótipo, ou seja, de um modelo de prefeito e vereador que é variável, que varia muitas vezes em função do local onde está havendo a eleição, ou varia em função do tempo, do momento em que a eleição está ocorrendo. O novo é um estereótipo, às vezes em contraponto ao novo, o experiente. Às vezes o eleitor está buscando alguém
uma pessoa mais rígida, com foco mais em gestão. Em outro momento, ou em outro lugar, está buscando alguém mais flexível, mais maleável, né? Sem aquela rigidez toda, mais dada a atender pessoas, os pedidos, essa coisa toda. Tem o mais humilde, às vezes o mais preparado, né? O prefeito que seja o prefeito da continuidade de uma determinada gestão, de um determinado projeto que vem dando certo no município, né? Às vezes é o contrário, é o estereótipo da mudança, alguém que representa a mudança, que não está satisfeito com o que está acontecendo com a situação como vem sendo administrada a cidade, ele quer mudar. Então, o candidato que apresente a melhor, que represente a mudança, ele, de repente, pode ser melhor posicionado do que representa a continuidade. Isso muda de lugar para lugar, muda de tempos em tempos. O que é de continuidade, o que é de mudança, o que é de renovação, né? Aquele que é mais articulado, político, mais tradicional, mais articulado, com aqueles trejeitos mais políticos. Às vezes, o contrário, eles querem exatamente alguém que seja completamente apolítico, o famoso outsider. Ultimamente, nós tivemos em vários lugares no Brasil ascendendo, ganhando eleições, candidatos com esse perfil, e por esse perfil, por ser um outsider, ou seja, alguém que não era da política, né, alguém que um antipolítico ou um apolítico, por assim dizer. Então, isso às vezes é um estereótipo que se aplica em determinado momento, em determinado lugar, por isso que ele é variável, né? Às vezes o moderado e às vezes o radical. De repente o eleitor quer, naquele momento, alguém com um certo grau de radicalismo, de posições radicais, enfim. Então, esses são os estereótipos que são variáveis, né? Nós falamos dos fixos, dos permanentes e dos variáveis. Isso você precisa identificar quais são os estereótipos, o que é que está na cabeça do eleitor, o que é que ele está buscando para aquele município naquele momento. Passamos agora a falar sobre o que é que a gente chama de marketing propositivo. Pelo próprio nome, é o marketing focado em propostas. A senadora Zenaide falou há pouco a importância, né, que o partido PROS dá a esse viés propositivo do marketing, que é exatamente você partir do princípio de que de boas intenções o inferno está cheio. Ou seja, não se pode trabalhar em campanha só nessa coisa das intenções, né? Todo candidato deve ter um projeto. E no caso de cargos executivos, isso é exigido por lei. Afinal de contas, você se candidata para quê? Por quê? Com que objetivo? Qual é o plano? Né? Por que é que você está se candidatando? É só para ser candidato? Vai ser candidato de você mesmo? Ou porque você tem um plano, tem um projeto, tem uma meta, tem um conjunto de coisas que você gosta ou pretende fazer ou pretende realizar? O marketing propositivo é o que dá ênfase a isso, é o que dá destaque a isso, é que trabalha para dar visibilidade exatamente a esse aspecto da campanha, que é uma coisa, eu diria, nobre, né? Magnânima. As eleições, a política, ela tem sofrido muito exatamente pela sua descaracterização, pelo jogo pesado, pelo jogo de intriga, ultimamente pelo jogo das fake news. Acho que é uma boa aposta um candidato nesta eleição focar, né, a questão do marketing propositivo. Eu acho que ele vai se destacar a começar por isso, porque ele vai chegar por cima. Eu tenho propostas, eu quero discutir propostas, eu quero discutir projeto. Aí alguém pode dizer, mas isso é uma coisa que as pessoas, o povão, não valoriza muito. É verdade, infelizmente. No Brasil, isso não é uma coisa fácil de ser valorizado. Mas eu diria com muita segurança que um dos motivos de não haver essa valorização está na forma como você apresenta essas propostas, a abordagem que você faz, né? O destaque que você dá. Porque se você faz um trabalho bem feito, você consegue, sim, tornar isso o centro da sua campanha, tornar isso a coisa mais importante da campanha, a começar pela linguagem, a maneira como você fala de proposta, de plano, de projeto, de ideias. Você começa a falar numa linguagem distante, complicada, né? Ou então, às vezes, o contrário, de uma maneira muito superficial, vou resolver a educação, vou fazer melhoria da saúde, que as pessoas não dão muita importância a isso, até porque já está muito saturado. Então, tem um caminho, né, no marketing,
na linguagem, na forma como você prepara e organiza essas ideias, essas propostas, que elas com certeza terão uma outra percepção e receptividade por parte do eleitor, e é, portanto, uma grande aposta, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Propostas não têm relevância, depende da proposta e de como elas são apresentadas, né? O eleitor ele está mais atento, a cada dia o eleitor está valorizando e buscando mais propostas, ideias, caminhos, soluções para os problemas e oportunidades. E aí começa aqui já um diferencial, né? Um aspecto relevante dessa coisa da proposta. Quando a gente está falando de proposta, nós estamos falando de problemas, nós estamos falando de soluções para problemas, nós estamos falando da violência que amedronta e inferniza a vida de todos nós nesse momento, nós estamos falando de saúde pública, da resposta pública, do suporte, da atenção à saúde da população. Nós estamos falando de escola, de universidade, de ensino superior, de ensino básico, de educação. Nós estamos falando de oportunidade de emprego, de trabalho, ou seja, nós estamos falando das coisas mais importantes da vida, né? As coisas mais importantes. Então, a proposta é isso, é falar de problemas e soluções, é identificar os problemas, né? Tratar esses problemas e discutir e apresentar e trabalhar e amarrar soluções para esse problema. Então, isso tem uma relevância, é para isso que existe a política, é para isso que existe o setor público, é para isso que existem prefeitos, administradores, gestores, parlamentares, é para isso que existe a política, é para isso que existe o candidato e o eleito. Então, nós não podemos sair disso. Agora, a gente tem que fazer essa conexão quando a gente fala de proposta, que nós estamos falando da vida das pessoas, dos problemas que elas têm na sua casa, na sua vida, no seu dia a dia, na sua família. E as propostas, elas não podem ser de qualquer jeito, colocadas de qualquer jeito. Elas precisam passar por um crivo. Quais são os elementos desse crivo, né? desse filtro, desses atributos? Primeiro, as propostas elas precisam ser críveis, né? Acreditáveis, não mirabolantes, não etéreas. Elas precisam ser críveis, que as pessoas vejam, escutem, ouçam e acreditem, né? E que tenham elementos para acreditar que aquilo que você está dizendo realmente é uma possibilidade real, né? Para isso, para elas serem críveis, elas precisam ser exequíveis, né? E o que é uma proposta exequível? É algo que dá para fazer. Não adianta você dizer que vai fazer algo fora da realidade, num momento de dificuldade financeira, de receita pública, sem espaço fiscal, sem espaço financeiro orçamentário para executar aquilo, por exemplo, num determinado município, que isso não vai ser exequível. Isso, e não sendo exequível, não é crível. Então, vamos botar os pezinhos no chão na hora de definir quais são as propostas que você vai trabalhar. Elas precisam ser críveis, para isso elas precisam ser exequíveis, realistas. Elas também precisam ser relevantes, né? Relevantes e impactantes. Por quê? Porque senão elas não vão despertar atenção, despertar interesse, né? Não vão, vamos dizer assim, virar debate, discussão, conversa de mesa de bar, de esquina, de sala de casa, não. Porque elas são coisas assim meio irrelevantes, né? Como eu já disse, dizer que vai melhorar a educação é uma coisa tão superficial que termina sendo muito irrelevante. Mas se você disser que vai instalar uma guarda municipal no município, as pessoas vão dizer, eu acho a guarda importante, porque o problema da segurança, a polícia não dá conta, essa coisa e tal. Então, isso é uma proposta relevante, é uma proposta impactante, que as pessoas vão, com certeza, parar para falar sobre isso, para pensar, né? Claro, é uma responsabilidade, porque se você fala que vai implantar uma guarda municipal no município, que ainda não tem, ela é exequível, ela é crível, mas ela vai gerar um compromisso que vai ser depois cobrado, né? Outro elemento das propostas é que elas sejam desejadas pela população. Não adianta você propor coisas, por melhor e mais belas, exequíveis e críveis que sejam, mas que elas não estejam conectadas com aquilo que a população precisa, com aquilo que as pessoas desejam. E isso, de novo, a pesquisa que pode ajudar a revelar, por mais que você conheça e saiba realidades, viva no dia a dia da cidade e tudo, às vezes você até imagina que o que as pessoas querem é a construção
de uma quadra de esporte num determinado bairro, né? Ou de uma, sei lá, de uma academia da terceira idade, ou de uma unidade básica de saúde. Então, você tem que identificar o que é que as pessoas realmente desejam para poder fazer algo que seja conectado com o que elas queiram, né? As propostas também precisam ser responsivas. O que é que eu chamo de responsivas? É que elas realmente tenham aderência com as necessidades do município, com seus objetivos, com seu plano estratégico. Então, assim, hoje eu tenho um problema aqui, que é a mortalidade infantil. Para mim combater a mortalidade infantil, eu tenho que melhorar a situação do saneamento básico, tenho que melhorar o atendimento, a saúde básica, né, com o médico, com a saúde da família, com cobertura vacinal, com isso, aquilo, outro. Então, as propostas elas têm que estar relacionadas ao objetivo maior, que é redução da mortalidade infantil. Então, ela é responsiva com um problema crônico que o município tem. Elas também precisam ser abrangentes, ou seja, que atinjam o maior número de pessoas, de comunidades, de segmentos possível, né? Elas têm que ter objetividade. É importante que elas sejam exclusivas, inovadoras, né? Porque se você propor uma coisa que todo mundo já está propondo, vai ser mais do mesmo. Você pode até tentar se diferenciar. Isso também não chega a ser um impedimento que você propõe algo, não propõe alguma coisa porque alguém já falou sobre isso. Não chega a ser um impedimento. Mas que tal que você tiver entre as suas propostas algumas que sejam exclusivas, né? Que tenham o caráter inovador, que seja algo diferente do que as pessoas já estão falando, ou que já vi falar nas últimas eleições. E, por último, que essas propostas sejam comedidas. E o que é que eu quero dizer com comedida? Não é que a proposta seja, vamos dizer assim, acabrunhada, não, que ela seja pouco relevante. Não, ao contrário, já falamos tudo o contrário em cima. Eu estou dizendo que comedida é o conjunto de propostas, para que elas não sejam exageradas, não sejam muitas, né? Não existam 200 propostas, 50 propostas, 30 bandeiras, não, isso não funciona. Primeiro, perde a credibilidade. Segundo, você não consegue comunicar, as pessoas não vão fixar que você tem proposta para tudo quanto é coisa, para tudo quanto é jeito, de toda hora. Não. Vamos focar em algumas propostas principais, não muitas, poucas, por isso o comedimento aqui na hora de propor, porque a proposta, quando ela é em menor número, ainda que elas sejam as mais importantes, né? E possam até ser complementadas depois por outras, vamos dizer assim, propostas secundárias, mas que você foque em alguns eixos principais, que vai fixar isso nas pessoas, que vai fazer com que aquilo seja realmente pensado, trabalhado e ouvido e percebido pelas pessoas. Agora passamos para a parte de planejamento da campanha. Falamos de marketing propositivo, agora falamos rapidamente sobre o planejamento da campanha, né, que é o segundo assunto aqui da nossa fala de hoje. As campanhas, eu costumo dizer que elas não são muito fáceis de planejar. Campanha política, quem já disputou cargos sabe muito bem que não dá para planejar por completo uma campanha política. Eu, na minha experiência, que já fui candidato também, já trabalhei em várias campanhas, eu diria que, no máximo, você consegue planejar metade de uma campanha. Apenas isso, não mais. O resto é situações que vão surgindo, problemas, crises, às vezes oportunidades, coisas ruins, coisas boas, que vão surgindo e você tem que estar preparado para lidar com essas ocorrências ou essas intercorrências no decorrer da campanha. O problema é que muita gente diz, já que não dá para planejar, então não vou planejar nada, deixa ver o que é que vai acontecer. Eu vou amanhecer o dia, vou ver o que é que está acontecendo naquele dia, vou me virar para resolver, ou para enfrentar, ou para aproveitar. Aí está o erro. Porque se você tem metade da campanha que é possível planejar, coisas que você sabe que vai acontecer, coisas que você sabe que vai precisar, então que você planeje essa metade planejável, ou essa parte da campanha que for possível planejar. Porque você já resolve essa parte e fica com mais espaço, com mais disposição, com mais energia, né, para lidar com a parte que não é possível planejar. Então, o que é possível planejar, vamos planejar. E o que é possível planejar? Primeiro, montar uma equipe. Essa equipe, você necessariamente não precisa contratar a equipe, principalmente nas cidades menores, a realidade não permite isso, né, de você montar profissionalmente uma equipe. Mas você pode pegar o pessoal que está lhe ajudando, os seus apoiadores, os seus liderados, os seus
correligionários, identificar dentre eles qual que tem melhor habilidade para uma ou outra função, para uma outra área de atuação, e dar a ele a missão e pedir a ele para ajudá-lo, coordenar, ou ajudar ou apoiar aquela atividade. O marketing, que tem todos esses elementos aqui, o plano de governo, propostas que nós falamos há pouco, quem é que vai ficar responsável pela agenda, e a agenda é uma coisa muito importante, não é só anotar compromisso, avaliar as coisas que tem que ser feito, o que é que você precisa fazer, qual o percurso você vai fazer, quem você vai visitar, onde você tem que estar em cada momento e assim por diante. A articulação política, né? Ficar ali conversando com as lideranças, ouvindo, articulando apoios, coisas do tipo, e a parte jurídico-contábil, que é muito importante, né? São fundamentais. Hoje em dia, muita gente ganha eleição e termina tendo um problema por conta de uma pequena deslize aí, um esquecimento, um documento, um papel, um valor, uma coisa qualquer, então, e principalmente no jurídico, que as eleições hoje elas estão altamente judicializadas. Inclusive, o marketing tem muito a ver com o jurídico, porque muito do que o marketing faz ou deixa de fazer é o jurídico que determina. Pode, não pode agora, só pode tal dia, ou só pode a partir de tal dia não pode mais, e por aí vai. Pesquisas. Na parte de planejamento, pesquisa é uma coisa fundamental. Os médicos aqui que não me deixem mentir. Como é que se faz hoje medicina, se não tivesse... Como é que se fazia medicina hoje se não tivesse o apoio diagnóstico, se não tivesse os exames para tirar, descartar ou confirmar determinados diagnósticos, determinados prognósticos. Então, a pesquisa está para a campanha, assim como o exame médico, o hemograma, o raio-x, a tomografia está para a saúde, assim como está para o atendimento, para o tratamento das doenças, o tratamento médico. Sem isso, você fica trabalhando às cegas, no achismo, às vezes apontando para um lado, sendo que a coisa está do outro, perdendo tempo, às vezes perdendo a eleição, por não entender, né? E muita gente, às vezes, pela chamada autoconfiança, pela experiência que tem, que já disputou a eleição, o feeling, isso tudo é importante, é valorizado, não desprezo, mas isso deve ser usado só para quando você realmente tiver alguma coisa que você não consiga identificar de forma adequada, ou seja, através das pesquisas, né? Use o feeling para aquele momento em que realmente você tem que tomar uma decisão, as informações estão conflitantes, você tem que fazer uma escolha de Sofia ali, aí você usa o seu feeling, mas não use para tudo. Use a pesquisa, faça a pesquisa, escute, ouça, analise, né? E pesquisa não é só você ver quem ganha, quem está ganhando, quem está perdendo. Isso talvez é o que é de menos importante, às vezes, na pesquisa, porque às vezes você já tem essa noção. O bom da pesquisa, uma pesquisa bem feita, né, é que você vai tentar identificar quem está ganhando, aonde, por quê e como, e com quem, né, por setor, por bairro, por faixa etária, né, e você começa a direcionar esforços da campanha exatamente em função daquele mapa da mina que a pesquisa lhe dá. Eu estou mal no jovem da comunidade ou do bairro tal, então é para esse jovem daquele bairro que eu vou direcionar os esforços da minha campanha, para o jovem daquela comunidade. Eu estou bem na comunidade rural, estou mal na zona urbana, então vamos direcionar os esforços para a campanha na zona urbana. Eu estou sendo menos votado entre as mulheres, então vamos falar com as mulheres, direcionar o esforço, uma proposta, um evento para as mulheres, coisas do tipo. Então, isso é o que a pesquisa ajuda a fazer. Temos um cronograma, é importante ter um cronograma geral com plano de ação e ação política, né, de marketing, de acordo com essas fases, a pré-campanha que é a partir de agora, até D menos 90 dias, a campanha intrapartidária, que é prevista na legislação, que você pode começar com 90 dias antes do dia da eleição, que já é possível realizar alguns eventos, sempre em nível de partido, o jurídico vai informar melhor o que é que pode e o que não pode, aí, mas se pode sim fazer algumas coisas. E a campanha que é de menos 45 dias, 43 dias, nós estamos definindo esse calendário, mas é uma campanha que está muito curta. E isso traz uma situação, eu diria que desigual para quem está disputando eleição no cargo, para quem não está disputando eleição no cargo, para quem é candidato de situação e para quem é candidato de oposição. O candidato de oposição, ele está em desvantagem com uma campanha curtíssima, ainda mais no momento de pandemia que nós estamos vivendo,
né? E isso tira a possibilidade de você fazer movimento político, fazer campanha, atuar, fazer eventos, fazer reuniões, conversar, encontrar pessoas, tudo isso é complicado de fazer. Já quem está na cadeira de exercendo o mandato, ele tem todo um protagonismo, ele está sempre presente na mídia, ele está sempre atuando. Nós temos, portanto, uma situação de desigualdade que precisa ser encarada por quem for, por exemplo, candidato de oposição, que é utilizar as redes sociais, fazer as lives, fazer todas essas ações que são possíveis de ser feitas apesar da pandemia. E tem, por último, o dia D, que é o dia da eleição, que é um dia que tem uma importância muito grande, que deve ser feito um planejamento à parte, se possível com a equipe à parte, que vai se dedicar tão somente a preparar e se organizar para fazer um bom dia D da eleição, né? No aspecto de fiscalização, de acompanhamento, de presença na rua e de tudo mais. Muitas cidades a eleição é decidida no dia, uma boa faixa do eleitor decide as eleições nos últimos dias, então é importante estar de olho nisso, principalmente quando as cidades maiores. Pré-campanha é o que nós estamos fazendo agora, né? Estamos nessa fase agora, é o momento em que você faz o posicionamento de imagem, é o momento que você discute e prepara propostas e até começa a divulgar em nível de partido propostas e proposições de governo, e é quando você também começa a fazer, em algumas situações, o contraponto com os seus opositores. Como é que você faz o posicionamento de imagem? Primeiro, instalar a pré-candidatura, né? Se você vai ser candidato, diga que é. Dizer que não é, que está decidindo, está esperando, está analisando, é um problema. Se você tiver que esperar alguma articulação, alguma definição, apresse. Porque o fato de você não ser candidato, quando alguém vai fazer uma pesquisa, o seu nome não vai ser sequer citado, porque as pessoas não sabem nem se você é candidato. Também a hesitação, a indefinição leva a uma questão perigosa em quem é candidato, que é as pessoas acharem que ele não está com coragem, não está com disposição, não está querendo, está indefinido, né? Então, isso é uma coisa perigosa. Se você não é candidato, se posicione, se coloque, né? Anuncie isso, faça alguma coisa para realmente instalar a sua pré-candidatura, peça alguém do partido para fazer, alguma coisa do tipo. E divulgar, e passar a divulgar. Divulgar o quê? O que é que eu vou divulgar agora nas redes sociais? Para fazer o quê? Para preencher, para responder essas perguntas que o eleitor vai fazer até compor a chamada decisão de voto. Quem é você? O que é que você fez da vida até aqui? Não só como gestor, como homem público, mas como pai, como profissional, como empresário ou microempresário, como empreendedor, né? Como filho. Quem é você? No plano pessoal, profissional e, se possível, se tiver alguma coisa feita na área pública, sobretudo na sua trajetória pública, né? É a segunda pergunta. Outra, o que é que você pensa? Né? O que é que você pensa sobre determinados temas? O que é que você pensa sobre a situação da Covid? Né? O que é que você pensa sobre deixar abrir o comércio agora ou não, ou fechar, ou esperar, enfim, coisas como essa, se posicionar, ter ideias, ter presença nisso. O que é que você propõe? O que você propõe é aquilo que a gente falou lá atrás, o marketing propositivo. Eu proponho isso, você precisa começar a falar isso. Com quem você está? Com quem é que está lhe apoiando, em nível estadual, né? O partido, as lideranças, as pessoas, a senadora, o deputado, e também no nível local. E qual é a sua chance de vitória? Ou seja, a perspectiva de vitória é uma coisa importante. O eleitor leva isso em consideração fortemente na nossa cultura política. Ele sempre acha que ele não quer perder o voto. Ele acha que tem que ter voto em alguém que realmente tem a chance de ganhar. Então, isso precisa estar também presente aí nesse momento. Além disso, você pode começar a trabalhar a identificação com os segmentos, né? Os evangélicos ou católicos, movimentos sociais, sindicais, etc., os jovens, as mulheres, pessoas com deficiência, desportistas, agentes produtivos e por aí vai. De cada cidade tem aí alguns segmentos que são mais destacados, mais fortes, e é importante você se identificar, direcionar algumas propostas, fazer reuniões, encontrar pessoas desses segmentos que são líderes ou que têm exerce alguma influência sobre eles ou alguma liderança, trazer para perto e se conectar com eles. Foco no digital, né? Digital é isso que nós estamos fazendo. O deputado Alberto falou há pouco tempo aí dessa trajetória dele, né, principalmente agora na Covid,
como isso é importante, como ele chegou a milhares, dezenas de milhares de pessoas, como médico, mas também como homem público, como uma pessoa preocupada com a situação das pessoas, enfim. Então, o digital é isso, é uma novidade de poucos anos para cá, está forte nas campanhas, tem a questão, o fato de ser uma coisa de baixíssimo custo, de fácil produção, é importante trabalhar no digital com a espontaneidade, né? As coisas, a vida como ela é, você vê coisas se destacando nas redes sociais, não é porque alguém produziu, o preparou, fez todas aquelas técnicas de marketing para aquilo ficar, circular mais, não. É uma brincadeira, um improviso, às vezes uma coisa que, né, assim, por acaso aconteceu. Então, a espontaneidade é um forte. Então, não há se preocupar muito. Claro, não dá para fazer coisas feias, toscas, mal resolvidas, né, porque isso também passa uma mensagem negativa. Mas um espontâneo legal. O digital também tem a capilaridade, que é a presença em tudo quanto é lugar. Claro que ele disputa com milhares de coisas. É muita informação na mão das pessoas hoje, né, com as redes sociais, com essa inclusão digital que existe, avassaladora, uma verdadeira revolução, e existe está até errado aqui, capilaridade, mas existe uma disputa, então precisa ter relevância para realmente seu conteúdo chegar mais, né, em mais lugares. E, por último, cautelas. As cautelas que a gente sabe, as fake news, infelizmente, estão aí, a maneira, às vezes, como você diz alguma coisa, às vezes sem pensar, e termina atingindo determinado setor, determinados segmentos, né? O tal do politicamente correto, que alguém às vezes fala sobre isso, essa coisa politicamente correto, é preciso ter cuidado, porque às vezes nas brincadeiras, na espontaneidade, briga com essas situações que às vezes você está falando para um público pensando que não está, atira no que vê, acerta no que não vê, e às vezes causa um problema. Então, cautela. Falar demais ou falar coisas que possam atingir determinados ou ser interpretado de maneira diversa por outras pessoas pode gerar problema. Já para terminar, importante também de planejar a campanha é você definir quais são os objetivos estratégicos, quais são as necessidades táticas, isso aqui dá outra conversa sobre esses dois pontos, vou passar aqui sobre eles, para concluir com isso aqui. Você tem na eleição, numa cidade, num cenário político, um lado, que eu chamaria de lado A. Você tem o outro lado, que é o lado B. O lado A é o seu lado, o lado B é a oposição. Às vezes a gente fica preocupado com esses dois lados. Eu diria que é chover no molhado. Quem é com você vai ser com você. Quem é contra você já vai ser contra você. Não adianta você fazer muita coisa. Está estipulado, a polarização política que existe na maioria, inclusive das cidades aqui no nosso estado. Lado A e lado B. Tem os dois lados ali, que temos que é contra, temos que é a favor. E não adianta você mexer muito nesses lados aqui, porque eles não vai mudar muita coisa. No entanto, tem uma parcela de gente indecisa. Em cada eleição surgem, as pesquisas mostram, tem uma parcela de 10%, de 15%, de 20%. Em Natal, essa última pesquisa que saiu da consulta, são 43% de indecisos. Então, esses aqui, indecisos, e eu acrescentaria a eles o que eu chamo de votos frouxos, tanto do lado A quanto do lado B, que são aqueles que estão declarando com a intenção de votar no lado A, mas não estão muito seguros, não estão tão convictos, ainda pode mudar. Então, esses indecisos, você tem que puxar para você para o lado A, para você poder ganhar a eleição. Porque se você deixar eles irem para o lado B, você vai perder a eleição. Isso significa o quê? Que o foco da campanha está nisso, nesse meio, nos indecisos e nos chamados votos frouxos. Nos seus, para segurar, nos da oposição, para você puxar. Isso significa que todo o esforço de campanha, toda a mensagem, todo o direcionamento deve focar nesse meio. Você não tem que se preocupar com um conjunto total do universo. Claro, você vai fazer algumas coisas para todo mundo, mas o esforço principal, 80% do esforço, né, dentro daquela curva de Pareto, a curva ABC chamada, né, vai ser exatamente nesses indecisos e nesses votos frouxos.
isso dá a você, vamos dizer assim, uma economia danada, porque você não tem que estar preocupado com o mundo todo. Vamos focar, vamos identificar quem são os indecisos, por que é que são indecisos, e vamos trabalhar em cima deles. Direcionar 80% do esforço de campanha, da mensagem e tudo mais, para convencer os indecisos e para segurar os nossos votos frouxos e para tentar puxar os votos frouxos do outro lado. Então, isso diminui muito o seu espaço de atuação, né? Você gastará e desperdiçará tempo e energia se você quiser atingir a todos, né? Porque o lado B não vai dar ouvidos, o lado A vai ouvir, mas já é chover no molhado. Então, esse é o foco principal, né? E, por último, essas dicas, esses pontos de atenção, a importância da pesquisa que eu já falei, o vício, que é morder a isca, às vezes um candidato está em vantagem, e aí alguém que está lá abaixo começa a atacá-lo, e aí ele para tudo que está fazendo para ir responder, ok? Isso é um erro, né? É um acerto de quem? De quem está em desvantagem e consegue fazer com que quem está lá na frente morda a isca, né? E aí, quando há isso, ocorre um confronto que já leva ao equilíbrio. Quem está lá atrás se aproxima de quem está na frente. A questão do polo oposto, o efeito gangorra, situação versus oposição. Às vezes você quer disputar uma eleição com, por exemplo, o prefeito que estiver na eleição e o prefeito está desgastado. A melhor coisa de alguém que quer vencer esse prefeito que está desgastado em alguma cidade, por exemplo, é você se posicionar, se colocar como o principal polo de oposição a ele, a principal cara da oposição, que alguém que esteja com raiva, querendo se vingar ou insatisfeito com aquele prefeito, vai identificar em você, né, a forma de ele dar o troco ao prefeito. Então, o fato de você se posicionar, né, como o polo oposto, o principal polo oposto, segurar a bandeira da oposição, é um fator forte nesse tipo de situação. Da mesma forma, se você é prefeito, está na situação e que tem um candidato desgastado, você vai ser naturalmente o desaguadouro da insatisfação daquele outro lado. Um outro aspecto é a questão do voto no executivo e voto no legislativo. Pessoal, é diferente. As pessoas votam de maneira diferente no executivo e no legislativo. O candidato a vereador, a deputado, né, eles são, um voto que eu diria assim, que as pessoas relativizam. Eles votam por fatores, às vezes, não muito profundos, né? Por dever um favor, porque alguém pediu, porque é bonito, é bonita, porque é simpático, porque gostou de uma entrevista que ele deu, de uma declaração, coisas do tipo. Esse é o voto do legislativo. É um voto até terceirizável, por assim dizer, por lideranças e assim por diante. Já o voto do executivo, o prefeito, o governador, do presidente da República, não. São votos muito, muito, muito refletidos pelo eleitor, por mais simples que ele seja. Ele vota em quem ele acha, em quem ele acredita, em quem ele confia. O voto do olho no olho. Razão pela qual, aqui mesmo no Rio Grande do Norte, vários exemplos de candidatos ao executivo, principalmente no governo do Estado, que por mais liderança, apoio, tradição, tudo a favor dele, ele não ganha eleição, porque ele não entendeu esse aspecto do voto do executivo. Ele foi do legislativo a vida inteira, quando sempre que tenta o voto no executivo não consegue, porque as pessoas não se identificam, não vão com a cara assim, não bate a química, né? Não bate o olho no olho com aquele candidato, porque ele não tratou de se posicionar como alguém ligado com uma relação direta com o povo, né? E já outros candidatos têm essa característica. Então, o voto no executivo é isso. Isso se explica por quê? Porque as pessoas já sabem, né, já intuem que aquela pessoa que ele está elegendo, aquele voto, que é o voto do executivo, é do cara que vai, ou da pessoa, da homem, da mulher, que vai cuidar, como eu já disse, da escola do filho dele, né, do hospital, onde a família dele vai se tratar, se necessitar, enfim. Então, é um voto que ele dá muita preocupação, com muita responsabilidade, e somente em quem ele confia. Esse é o voto do eleitor, que é dele. Esse aqui eu não dou a ninguém, não prometo a ninguém, não ajudo a ninguém. Desconstrução é uma coisa perigosa em política. Desconstruir é atacar o adversário. É uma das coisas mais difíceis. Primeiro tem uma premissa: quem bate, perde. Bater em política é uma das coisas mais difíceis em campanha. Por quê? Você tem que, ao bater, saber no que, quando, quanto, como e quem. Então, bater é uma coisa complicada, difícil, não é preciso, não é descartável, tem que, às vezes, partir para a desconstrução, principalmente quando você está sendo atacado,
ou quando alguém está mentindo muito, está prometendo coisas irreais, aí você pode atacar e deve, mas não é chamada desconstrução, mas não é uma coisa simples. Eu já falei lá atrás o cuidado com a hesitação, o titubeio, a indecisão, né? E ter cuidado também com essa coisa da popularidade versus credibilidade. Mas isso é uma coisa que a gente pode falar melhor depois, porque a popularidade é uma coisa que vai e volta rápido, a credibilidade não, é uma coisa que se estabelece, é mais perene e ela fica, né? Então, são essas as nossas observações por hoje. Obrigado pelo tempo, desculpe aí o excesso, e estamos à disposição. Pois é, vamos... É isso aí, eu quero agradecer a todos e dizer que antes de abrir para as perguntas, nós queremos dar 2 avisos, porque muita gente, no começo eu falei, mas depois entrou muita gente, e eu quero dizer que terça-feira próxima, às 5 da tarde, ou seja, 17 horas, doutor Leonardo Braz vai fazer uma live aqui, vamos fazer uma live, ele vai falar sobre o novo calendário eleitoral, o que é que fica, o que é que continua e as novidades, como é que vai ser, e responder perguntas. E na quinta-feira, isso aí é na terça, na quinta-feira, no mesmo horário, 5 da tarde, ou seja, 17 horas, aí o nosso amigo Silvio, que é o nosso contador do PROS, vai explicar como é que o que é que pode gastar na campanha, como, para a gente saber o que é o certo, o que é o errado, para a gente não fazer errado e depois se dar mal, né? Então, terça e quinta. Outra coisa que eu quero avisar aqui, nós temos pré-candidatos a prefeito em 13 municípios do PROS. Nesses 13 municípios, nós vamos fazer pesquisa, viu? Dentro de um mês, nós vamos fazer pesquisa nos 13 municípios em que o PROS tem pré-candidato a prefeito. Não vai dar para a gente fazer em todos os municípios que a gente tem candidato a vereador, são mais de 200 pré-candidatos a vereador, e eu cumprimento a todos aqui hoje e agradeço, e quero mostrar que representações aí, o nosso amigo Ledson França já adotou aqui, do PROS de Mossoró, PROS de Baraúna, PROS de Serra Rosado, de Lages, de Natal, de Ceará Mirim, não é? Tem aqui nosso Cleiton Gustavo, do PT de Mossoró, Alisson Diego, pré-candidato a vereador do PROS em Mossoró, Berlândio, pré-candidato a vereador em Baraúna, Ricardinho, pré-candidato a vereador de Natal, Iranilson Teixeira, pré-candidato a vereador de Poço Branco, Flávio Henrique, meu amigo, pré-candidato a vereador de São Gonçalo do Amarante, Cláudia Borges, pré-candidata a vereador em Parnamirim. Então, um abraço a todos, não é? Quero também dizer que agora em toda a live nós vamos dizer as cidades que nós temos candidato a prefeito, as cidades e os nossos candidatos. Vou começar aqui agora mesmo cumprimentando nosso amigo Nilcinho, nosso pré-candidato a prefeito de Luiz Gomes, certo? Pedro Filho, de Touros, nosso pré-candidato em Touros, do PROS, né? Lógico. Poço Branco é nosso Edinho, em Extremóis, nossa amiga Jussara. São Gonçalo, nosso amigo Paulinho, que é o atual prefeito, é nosso candidato à reeleição pelo PROS, está até aqui presente. Parnamirim é nosso amigo Maurício Marques, foi um grande prefeito de Parnamirim, e vai voltar, se Deus quiser. Em Pesa, Josélia dos Correios. Em Carnaúba dos Danças, nossa amiga Nana Medeiros, que está muito embalada lá, que vai ser a nossa, se Deus quiser, a nossa pré-candidata a prefeita. Em Equador, Carlinhos Derek. Em Campo Grande, nosso doutor lá, é o homem que está sendo apoiado pelo nosso Alessandro, que é o nosso prefeito atual. Serra Negra do Norte, Acácio Brito. Em Santa Maria, Toninho Barbosa. Enfim, nós vamos registrar e pedir a todos. Você tem alguém que é amigo, conhecido, que vota em São Gonçalo,
Nosso pré-candidato lá é Paulinho. Se está em Parnamirim, nosso pré-candidato é Maurício. Então, o PROS somos nós. Meus amigos, vou abrir agora para perguntas. Tem uma pergunta aqui de Gisele Moura. A pergunta é a seguinte: a pesquisa também é importante para os candidatos a vereador ou só para candidatos a prefeito? Essa é a primeira pergunta, meu amigo Wagner. É importante para prefeito, é importante para vereador. O que é difícil é você fazer pesquisa para vereador, porque quando você faz, por exemplo, a pesquisa para prefeito e faz na espontânea para vereador, você, às vezes, não tem um dado muito preciso sobre o vereador, porque os vereadores, eles têm os chamados nichos eleitorais, tem uma comunidade, um segmento, ou um bairro, ou uma área da cidade em que ele atua mais, de forma mais dedicada, e a pesquisa, pela própria metodologia dela, ela faz uma vamos dizer assim, uma amostragem, né? Ela tem um componente amostral que não dá para coincidir com o do vereador, a não ser que você faça uma pesquisa só para um determinado candidato a vereador. Aí você tem uma possibilidade de ter uma precisão maior, mas não é fácil as pesquisas, você fazer pesquisa para vereador junto com a de prefeito, mas é importante, sim. Doutor no assunto, pessoal, Wagner já foi prefeito 2 vezes, viu? A pré-campanha da senadora Zenaide, viu? Então não é assim que quem não conhece mais de perto saiba bem como está isso. A pergunta vai para você, Wagner. Ok, Jaime. Primeiro, do ponto de vista de comunicação, o impulsionamento, ele é não só necessário e importante, porque as redes sociais hoje, elas para se monetizar, para ganhar dinheiro, eles passaram a não mais entregar conteúdos, nem para aquelas pessoas que seguem você na sua página. Você tem 5.000 seguidores, quando você publica alguma coisa sem impulsionar, os seus 5.000 seguidores não vão ver conteúdo. Muito pouco deles vão ver, por conta exatamente desse movimento que eles fizeram com o algoritmo aí do Facebook e das outras redes sociais, de maneira tal que você fica dependente do impulsionamento para realmente você ter um alcance maior. E o impulsionamento é importante que você saiba fazê-lo, porque você tem que, ao impulsionar, definir qual é o público que você quer, né? Fazer a chamada classificação sociodemográfica. Eu quero chegar em cidade tal, em bairro tal, população homem, mulher, com idade tal, sobre determinado tema, com interesses em tais e tais, sobre se o assunto é educação, pessoas que têm interesse na área educacional e assim por diante. Então, isso tudo você tem lá quando você vai fazer impulsionamento, você tem todos esses requisitos para você definir. Agora, do ponto de vista jurídico, há uma preocupação, né? Há algumas restrições. Neste momento, é possível fazer impulsionamento, tem que ter cuidado com quem é que está pagando, quem é que vai pagar, que deve ser a pessoa física de quem está impulsionando, o pré-candidato ou o que for. Se não pode, claro, veicular coisas, né, que sejam vedadas pela Justiça Eleitoral. E quando chegar na eleição, é possível, sim, a legislação prevê, possibilita o impulsionamento, mas tem também uma série de requisitos contábeis, de forma de pagamento, maneira de pagamento, criação do cadastro da conta de impulsionamento dentro do Facebook, dentro da rede social, que é necessário realmente ter um cuidado muito grande para evitar problemas. Muito bem. Outra pergunta aqui. Rubem Macedo pergunta: a partir de quando podemos produzir o material de marketing? A produção, né, é a partir do momento em que você criar a conta da eleição, em que você tenha o CNPJ, que tenha recebido o chamado FEC, né, o repasse do fundo eleitoral,
que é quando você pode autorizar, contratar e autorizar a produção desse material. É um tempo muito curto, o ideal é que você planeje tudo isso, tenha isso tudo planejado com a devida antecedência, para que nos primeiros dias depois de abertura da conta, de criação, de registro da candidatura, de registro do CNPJ, você possa imediatamente contratar este material. Muito bem. Mas eu entendi também que, como nas redes sociais tem uma liberdade maior, não sendo uma coisa muito vultosa em termos de gastos, hein, Wagner? Eu acho que pode alguma coisa ser feita na pré-campanha, né? O que ele se referiu é a produção, né, de material. Quando se fala de criação, aí sim é possível você começar antes. Mas sempre ouvindo o jurídico. Exatamente. Por isso, essas perguntas que têm viés jurídico, é importante nessa palestra de terça-feira, a partir das 5 da tarde, o do nosso Leonardo Braz, que inclusive amanhã vai a Brasília, vai estar lá no TSE na segunda, e na terça vai estar conosco aqui, tudo quentinho, tudo pronto para responder, explicar para todo o nosso povo do PROS e o dos nossos aliados, certo? É importante a gente estar junto com os aliados, para a gente vencer essa parada. Olha, a proposta do PROS é mudarmos as cidades, para nossas cidades serem cidades muito mais modernas e humanas. O PROS tem essa marca. O nosso amigo Wagner, que está aí falando para vocês, foi prefeito lá de Lucrécia, a cidade que eu fui criado, que Rui Pereira dos Santos foi criado, e ele transformou a cidade. Quem quiser, vá lá visitar Lucrécia, cidade pequena, mas cidade moderna, que tem tudo a ver. Paulinho, eu fui prefeito de São Gonçalo 8 anos, e Paulinho foi secretário, hoje ele é o prefeito. Somos do PROS. Fizemos uma transformação em São Gonçalo, né? E aí, com muito trabalho, com muita objetividade, levando, sem jogar palavras ao vento, com muito trabalho. O nosso amigo Maurício Marques, junto com a Agnello, transformaram Parnamirim, né? Porque Maurício, desde o primeiro dia que a Agnello foi prefeito de Parnamirim, Maurício era secretário. Em seguida foi vice de Agnello, e em seguida foi o candidato de Agnello, e com 8 anos de prefeito, transformou Parnamirim para melhor. Então nós temos essa marca. Candidato, pré-candidato ou candidato a prefeito no PROS, o primeiro compromisso é mudar as cidades. Os pré-candidatos a vereador, vamos trabalhar nas câmaras para mudar para melhor a cidade. O que une uma cidade é um projeto, um plano de torná-la melhor e mais feliz, certo? Renovando aqui o convite da live, terça-feira, 5 da tarde, ou seja, às 17 horas, nosso amigo Leonardo Braz falando sobre o novo calendário eleitoral, o que continua, o que muda, o que pode e o que não pode. E depois perguntas e respostas. E na quinta, no mesmo horário, 5 da tarde, 17 horas, aí vai ser Silvio, o nosso contador, mostrando essa coisa, o que é que pode gastar, como não pode, para a gente não ter dor de cabeça depois de eleito, que aí é ruim. É ruim de todo jeito, dor de cabeça, mas o cara ganhar no voto e depois ficar com medo de perder por causa de uma prestação de contas, não pode. Temos que saber o que é certo e o que é errado, até para a gente não errar e ainda fiscalizar o adversário, né? Hoje, com o celular, você registra tudo e isso pode fazer uma grande diferença, certo? Quero agradecer aqui a Wagner, nosso grande palestrante de hoje, e Wagner vai continuar dando apoio, né, até o final da campanha, certo? Como meu amigo Leonardo Braz também na parte jurídica, Wagner na parte de marketing e Silvio na parte de prestação de conta, contabilidade, certo?
Vamos continuar com nossas lives, vamos fazer lá no seu município, faça live com os seus correligionários, com suas lideranças, viu? Vamos trabalhar. Eu estou aqui junto com a nossa senadora Zenaide, levando nossa palavra, nosso apoio, nosso incentivo, juntamente com a deputada federal Carla Dixon, com o deputado estadual Albert Dixon, né? E todos os nossos aliados, certo? Um abraço sincero aí e vamos lutar. Vocês são líderes, são pré-candidatos, porque tem liderança do jeito de vocês. Quem faz a diferença é o esforço. E o esforço para dar um bom resultado tem que ser minimamente organizado. Esforço organizado demais não ganha eleição. Mas também desorganizado demais também não ganha. Então você tem que se organizar minimamente para que o seu esforço tenha o maior rendimento possível. O povo, o eleitor quer sentir verdade no que você está falando, certo? Dizia aí um filósofo alemão que 3 coisas você não esconde: o sol, a lua e a verdade. E o eleitor, ele pode ser enganado, como qualquer um de nós, somos humanos, mas ele sente. Minha mãe era uma mulher simples, mas ela dizia: às vezes eu não sei dizer, mas sei sentir. E quando a gente fala com o coração, quando a gente fala com vontade mesmo, as pessoas sentem. Um abraço, que Deus ilumine a todos e até terça-feira às 5 da tarde. Valeu!